Graça e a paz, meus irmãos. Eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor com vocês, um texto que está lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24, uma história muito conhecida, a história do filho pródigo, para nós refletirmos sobre algumas coisas desse texto. O texto é um texto conhecido, então eu creio que não preciso lê-lo, né? Você conhece o texto, mas o texto fala de um filho que, num determinado período da vida dele, resolveu sair da casa do pai. E com isso ele pediu seus bens, ou parte dos bens a qual ele teria direito, né, da sua herança. E a Bíblia diz que ele saiu levando esses recursos e gastou esses recursos de forma, a Bíblia diz a palavra indissoluta, né? Então gastou de qualquer maneira. Chegou num ponto que esse jovem foi parar numa fazenda, ali onde um criador criava porcos, e ele foi trabalhar para esse homem. E ali a palavra do Senhor fala que nem mesmo se alimentar da comida dos porcos, daquilo que os porcos comiam, ele podia. Então esse moço, ele chega num ponto de humilhação máxima. Ele chega num ponto de profunda decepção com tudo que havia acontecido, com as escolhas a qual ele havia feito. E eu queria meditar com você nessa noite algumas questões, né, sobre isso, sobre esse moço, certo? Quando ele chega no fundo do poço, ele fala uma frase muito interessante, né? O versículo 18 desse texto diz assim, ele fala: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ali ele viu que ele não tinha mais nada para fazer. Ele estava no fundo do poço. A decepção era total. Ele havia perdido tudo aquilo que provavelmente o pai havia conquistado e entregado nas mãos dele. Mas o que eu acho interessante em tudo isso, e o que eu queria que você pensasse nesse momento, é que aquele moço, em todo o tempo, ele só pensou nele. Em todo o tempo ele só pensou naquilo que ele poderia obter, certo? E nunca pensou no pai. Ele nunca pensou que o pai poderia estar em casa sofrendo pela falta dele. Ele não pensou no pai quando ele pediu os recursos, né, e saiu de casa. Ele não pensou na dor que aquele pai estaria sofrendo. Ele pensou apenas nas coisas materiais, naquilo que era material, né? E eu gosto de traçar um paralelo desse moço com aquele outro jovem rico que vai conversar com Jesus e pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ali Jesus fala para ele, né, vende tudo aquilo que você tem, dê aos pobres e depois vem e me segue, certo? Pois vem e me segue. É um texto que também está em Lucas capítulo 18, do 18 ao 25, mas eu acho interessante que a questão dos dois jovens são os bens. Um pede os bens para o pai para ir embora de casa, e o outro não quer seguir Jesus para não abrir mão dos bens, daquilo que ele tem. Mas o que são os bens nas nossas vidas? O que são os bens na tua vida? Será que aquilo que você acha importante, né, aquilo que você acha que não pode perder, o teu carro, a tua condição financeira, muitas vezes o teu status, aonde você vive, o meio ao qual você vive, às vezes não tem afastado você da presença do Pai, que é Deus? Às vezes não tem tirado o teu foco daquilo que Deus tem para com a tua vida? Será que às vezes nós não estamos colocando mais importância nos bens do que no Senhor? Esse moço, o filho pródigo, para ele os bens eram importantes. O sair de casa era importante. O estar fora da presença do Pai, num determinado momento, foi importante, certo? Então ele deixou tudo ali. Ele deixou a casa, ele deixou a família, e ele simplesmente saiu a buscar uma aventura que ele não sabia, né, que o levaria
aquele ponto de chegar a morar próximo a um chiqueiro e sentir vontade de comer, certo? Aquilo que os porcos ali comiam. Eu queria que você pensasse nisso. E eu acho interessante um outro fator, aquele moço, ele pensou só naquele momento. Ele não pensou no futuro. Ele só pensou naquele momento de pegar os bens dele e se afastar. Ele não pensou naquilo que poderia acontecer, naquilo que poderia vir depois, nas consequências de tudo aquilo, dos atos dele. E a palavra do Senhor fala que ele foi para um lugar distante, distante do Pai. Quantas vezes nós pensamos que os nossos problemas podem ser resolvidos se nós sairmos de onde nós estamos, se nós nos afastarmos de onde nós estamos? É um pensamento equivocado, né? O Daniel, ele escreve ali no livro dele, Daniel 12:4 diz assim: muitos correrão de uma parte para a outra, certo? Então, tem muita gente procurando, correndo para cá, para lá, em busca de um novo ambiente, em busca de coisas novas, para mudar a situação a qual estão vivendo. Mas muitas dessas questões, as pessoas, ao invés de buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, estão buscando coisas materiais, estão buscando o que é pior, né? Agradar a carne, agradar aquilo que está aqui dentro, aquilo que, né, o Senhor falou que era para nós mortificarmos. E Gálatas 5:16-23, ele fala ali, né, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, certo, não estão debaixo da lei. E ele fala ali também das obras da carne. Aqui a carne milita contra o Espírito. E as obras da carne nós sabemos quais são: idolatria, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades, iras, dissensões, heresias, invejas, certo? Homicídios, bebedices, glutonaria. E isso o Senhor falou que nós não poderíamos ter nas nossas vidas. Se nós queremos caminhar na presença do Espírito Santo, os frutos da carne precisam ser mortificados em nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem que falar mais alto no nosso coração. Então eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem procurado, mas o grande problema da nossa geração é que nós queremos coisas palpáveis, coisas visíveis, né? Por isso que muitas vezes há essa busca por bens materiais, por coisas materiais, por aquilo que é visível. Mas se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida na presença de Deus, você precisa buscar aquilo que é invisível. Você precisa buscar aquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. Você precisa buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Então a tua satisfação, ela não está nos bens materiais, ela não está em coisas, e sim no Senhor. O Senhor te dá toda a plena satisfação, toda a confiança de caminhar, né? Você caminhar na presença dele, você estar na presença dele. Então a sua satisfação, ela não pode estar em sentimentos, em drogas, bebidas ou em outras pessoas. Ela tem que estar centrada no Senhor. O Senhor, ele tem tudo para conduzir a tua vida. Então esse moço, ele passou por uma dura realidade, que eu chamo a realidade do chiqueiro, certo? Ali naquele lugar, ele encarou os fatos da maneira que os fatos eram. Ali ele não pôde fingir. Ali ele não tinha mais para onde correr. E a Bíblia fala, né? Caindo em si, no versículo 17. Ele caiu em si e ele pensou: quantos empregados do meu pai? Tem pão, tem fartura, tem tudo, e eu aqui perecendo, e eu aqui morrendo de fome, eu aqui sem ter o que comer. Aquele moço, no fundo do poço, ele não ignorou a situação a qual ele estava vivendo. Ele viu que ele tinha fome, ele viu que ele tinha necessidade, e ele viu que a necessidade dele poderia ser suprida somente pelo Pai. Então que nesta noite você possa pensar um pouquinho na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas é tempo de você falar como o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter o meu Pai.
porque o Pai está esperando. O Senhor está esperando. O Senhor está esperando você abrir o teu coração. O Senhor está esperando você reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida. O Senhor está esperando você entregar, de fato, a tua vida na presença dEle. E o Senhor irá te perdoar. O Senhor irá preparar uma festa para você. Então é tempo de buscarmos ao Senhor. Fiquem na paz, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Senhor possa estar cuidando de você em todos os momentos. Deus o abençoe.